Olá, meus irmãozinhos, que a graça e a paz sejam convosco. Hoje falaremos sobre a parábola do semeador, em Mateus 13, 1-9. E entenderemos que Jesus nos fala sobre os 3 tipos de cristãos que existem. E no final, você irá saber em qual dos 3 você se encaixa e como se tornar o correto. Então vamos começar, meus irmãozinhos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Eles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas são felizes os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida é engano das riquezas e sufocam, tornando-a infrutífera. E quando a semente que caiu em boa terra,
Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 160 e 30 por 1. Pois bem, meus irmãos, aqui Jesus nos ensina que por causa do pecado do mundo, nossos ouvidos e nossos olhos se tornaram insensíveis para o caminho até Deus. Se nesse exato momento não faz muito sentido para você essa parábola, você infelizmente ainda faz parte dessa situação. Mas apesar disso, a todo momento, inclusive nesse exato momento que falo com você, Jesus está querendo colocar uma semente em seu coração para que ela germine e dê bons frutos e que através desses frutos se manifeste a glória de Deus em você. E assim, através de seu exemplo renascido em Cristo, esses bons frutos serão colhidos por outros. Porém, como qualquer outra semente, após plantada, precisamos de regá-la para que não morra. Assim precisamos nos dedicar abrindo mão dos caminhos do mundo e aderindo ao caminho de Cristo. Só assim Jesus poderá colher bons frutos em nós. Pois bem, meus irmãozinhos, essa é a mensagem que queria passar para vocês hoje. Jesus já semeou a semente em nós através da sua palavra. Basta agora cuidar para que ela dê bons frutos, ou seja, segundo o mandamento de Cristo. Agora, meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus por nossa vida, pela vida de nossos familiares, amigos e inimigos. O que deu e não deu certo ainda, ou seja, por tudo. E tenha fé que todos os seus pedidos colocados aqui nessa oração serão alcançados em nosso nome. Deus Todo-Poderoso, você preenche todas as coisas com a sua presença. Em grande amor, mantenha-nos perto de você neste dia. Faze que em todos os nossos caminhos e ações possamos lembrar que você nos vê e sempre tenhamos a graça de saber e perceber o que você gostaria que fizéssemos e nos dê forças para fazer o mesmo por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus por nos acompanhar em nossa oração. Assim, tenhamos fé que todos os nossos pedidos serão alcançados e a partir de hoje se torne uma terra fértil para Cristo. Assim finalizamos mais uma oração. Que inscreva e deixe seu like e fiquem com Deus. E até mais um vídeo de Evangelizando Kids com a Rebeca. Savannah, I'm coming home, Savannah.